questão sobre primeiros socorros, e ela traz o seguinte: vítima presa ao cinto de segurança está inconsciente dentro do veículo. Qual a primeira providência nesse caso? Preste atenção que aqui está perguntando qual a primeira providência. Você chegou, acabou de encostar o seu veículo e percebeu que tem uma pessoa inconsciente, ela está apagada e presa ao cinto. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Sinalizar o local e chamar o resgate? Bom, isso é sempre muito bom, né? Sinaliza o local para evitar que outros veículos venham se envolver ali naquele sinistro. E chamar o resgate. Avisar as autoridades também, né? Por meio dos telefones 190 ou 192, que é PM ou Polícia Rodoviária Federal, 191, desculpe. 190 é PM, 191 PRF. 192 SAMU, 193 COBOM. Então, os dois primeiros números, o 190 e o 191, são autoridades. Polícia, né? O 192 e o 193, socorro especializado, que é o SAMU e o bombeiro. Então aqui, ok, letra A aí, bacana. Ou seria retirar o cinto de segurança dessa pessoa? Ah, peraí, primeiro eu vou lá, vou soltar o cinto de segurança dela. Não, não é um procedimento. Até porque o quadro dela aqui apresenta-se de inconsciência, ela está apagada, e não é tirando o cinto que vai resolver o problema. Em alguns casos, você pode até piorar, porque o cinto vai prendendo ela ali, você vai, solta, ela cai numa posição inadequada, dá um entorce na coluna, que já pode estar lesionada ou coisa do tipo. Então, o fato dela estar ali no banco do carro, presinha no cinto de segurança, é até bom, ela está imobilizada, deixa ela quieta. Você precisaria soltar o cinto de segurança se você percebesse que ela está consciente e com o cinto entrelaçado ali no pescoço ou de alguma maneira que está prejudicando a sua respiração ou coisa do tipo, aí justificaria. Pô, a pessoa não está respirando, o cinto está atrapalhando. Deixa eu lá folgar o cinto, cortar ele, soltar, né? Mas não é o caso aqui. Então aqui, absolutamente fora. Retirar a vítima do veículo e deitá-la de forma alguma. Retirar a vítima de dentro do veículo só em casos extremos. O veículo está incendiando ou caiu dentro de um rio, de um lago, está submergindo na água ou está prestes a desmoronar de uma ribanceira ou coisa do tipo. Aí sim. Fora isso, deixa ele quietinho dentro do carro, tá? Se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Olha, é uma providência, né? Mas vai depender muito do caso. Vai depender muito do caso. Então, não dá para afirmar isso aqui enfaticamente, não. Ah, o banco é reclinado, então deixa eu deitar esse banco o máximo que eu puder. Tudo bem. Em alguns casos, pode até ser que isso caiba. Mas se você tiver que escolher entre, primeiro, sinalizar o local e chamar o resgate, ou reclinar o banco, qual das duas você acha que é mais importante? Letra A, não tenho dúvida. Questão de primeiros socorros. Ela traz para a gente o seguinte: qual alternativa corresponde a um tipo de sinistro? Tipo de sinistro. Sinistro entenda-se como acidente. Não coberto pelo SPVAT. Veja bem que está dizendo, ó, não coberto. O SPVAT não vai cobrir esse tipo de acidente, esse tipo de sinistro. Professor, o que é SPVAT? Eu conheço DPVAT. DPVAT. Esse que eu conheço. Pois é, o DPVAT foi substituído agora pelo SPVAT. Esse aqui é o nome certo agora. E significa seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Beleza? É aquele seguro obrigatório que indeniza as vítimas de acidentes. A gente sabe que qualquer vítima de acidente ou de sinistro causado ali envolvendo veículos automotores registrados no Brasil, o SPVAT vai cobrir. Qualquer vítima, tá? Então imagine uma colisão envolvendo dois automóveis. Se são automóveis registrados no Brasil, sim,
Um deles que seja registrado, não sei nem se é os dois, esse é um veículo lá da Argentina, está circulando no Brasil, colidiu com outro, mas esse outro que está registrado aqui no Brasil, ele tem a cobertura do SPVAT e ele vai cobrir. Aqui está procurando qual que não vai cobrir. Então está fora. Envolvendo um caminhão e uma carroça. Carroça não é veículo automotor, ela não tem SPVAT, mas o caminhão tem. Beleza? Então, como um dos envolvidos aqui tem SPVAT, o SPVAT vai cobrir. Está fora. Entre um ciclista e um automóvel, bicicleta não tem cobertura de SPVAT, mas o automóvel tem. Então, está fora. Atropelamento causado por trem ou metrô. Por incrível que pareça, são veículos, o metrô no caso é elétrico, né? Não é automotor. Mas são veículos que deslocam na terra, veículos de terra. Quando eu falo terra é não aéreo e nem aquático, ok? No chão. Mas eles não têm cobertura de SPVAT. Se o camarada bobear, for cruzar ali uma linha que chama de... Isso a pé ou de bicicleta, né? Se ele estiver no carro dele ou na moto dele, o carro e a moto têm cobertura de SPVAT. Porque a gente imaginou logo a seguinte situação. O camarada foi transpor a linha do trem ali, o trem veio e colidiu com o carro dele. Mas aí o carro dele tem cobertura. Não é o caso. Aqui, ó, foi um atropelamento. Né? Ou então um ciclista que foi atravessar. Perceba que tanto o pedestre quanto o ciclista não tem cobertura de SPVAT. E esses veículos aqui também não têm. Então, nesse caso, não vai ter cobertura do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Questão de mecânica, e ela nos traz o seguinte: a verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita idealmente em qualquer hora do dia? Não, gente. A verificação do nível de água, que está falando nível, né? A quantidade de água que tem ali dentro do radiador ou do reservatório do radiador, porque tem alguns veículos que essa água é controlada fora do radiador, ela precisa ser feita com motor frio. Motor frio. Se você tem ali o sistema de arrefecimento, já funcionou o motor, ele já está ali 1 hora, 2 circulando, essa água está quente, quase fervendo ali dentro das mangueiras, dentro do sistema de arrefecimento, e com pressão, ela tem pressão. Você vai lá e tira aquela tampinha dali para verificar isso no radiador, né? Para onde tem o reservatório, a incidência de pressão ali é menor. Se você tira aquela tampinha ali, há o risco, inclusive, daquilo espirrar em você e te queimar. Já vi muitos acidentes acontecerem assim. Então, em qualquer hora do dia, até poderia ser, desde que você não estivesse funcionando o veículo. Vamos supor que o seu veículo está na garagem lá o dia inteiro. Aí eu cheguei lá meio-dia e vou ver ali o nível de água. Aí tudo bem. Mas vamos supor que você já circulou com o veículo, né? Então aqui ficou um meio certo, tá? Não ficou aquela coisa linda, não, porque quando fala qualquer hora do dia, sem contar que o qualquer é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe quais são as cascas de banana, e eu digo sempre que em 90% das vezes que uma alternativa contém uma casca de banana, essa alternativa é errada. E nesse caso aqui, eu vou dar ela como errada. Primeiro porque eu já tinha analisado ela aqui como meio certa. E agora esse qualquer aqui, que é uma casca de banana, estou fora. Com motor quente? Não. Com motor frio? Ok. No final da sua jornada diária, é aquele lance, o veículo funcionou o dia inteiro, está quente, você vai fazer isso agora? Não. Se fosse no início, né? Aqui não. Se fosse no início da jornada diária, tudo bem. E se vocês prestarem bem atenção aqui, ainda dá para aplicar um macete nessa questão. É o macete das alternativas brigonas. Brigonas. O que são alternativas brigonas? É uma alternativa brigando com a outra. Tá? Se eu tivesse identificado essas alternativas brigonas aqui, ó, na B e na C, eu não teria nem perdido tempo com a A e com a D. E você pode usar esse macete na sua prova. Guarda isso, alternativas brigonas. Uma está falando que é com motor quente, a outra está falando que é com motor frio. Está uma brigando com a outra. E aí? É quente ou é frio? Quando acontece isso, gente, uma brigando com a outra, uma das duas tem que ser a resposta. Isso é um macetaço, tá, que eu desenvolvi, um dos macetes que a gente ensina no nosso curso e que você pode usar.
Uma das duas tem que ser a resposta. Então não poderia ser a letra A nem a letra D, porque uma das duas brigonas é a que está falando a verdade. Nesse caso aqui, é a letra C. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Infrações e penalidades. A reincidência da suspensão do direito de dirigir pelo acúmulo de pontos resultará em nova suspensão, com prazo máximo de... Primeira coisa que você precisa entender é o que significa essa palavra reincidência. Reincidência é quando você comete a mesma falta, a mesma infração dentro do período de 12 meses. 2 vezes. Já tinha feito uma vez, foi punido, e agora cometeu a reincidência, cometeu de novo, dentro do período de 12 meses. Toda vez que na sua prova falar reincidência, você vai entender que você fez de novo dentro do prazo de 12 meses, dentro do prazo de 1 ano. Ok? Entendeu? Isso é que significa reincidência. Toda vez. Caiu reincidência na sua questão lá, você já sabe. Opa, o cara fez a besteira de novo dentro do período de 12 meses. Agora o Detran vai pesar mais a mão na punição, né? Porque já tinha punido. Em menos de 1 ano o cara fez de novo, não é? E é isso que essa questão quer saber. Ó. Ele teve o direito de dirigir suspenso, ó, suspensão do direito de dirigir. Deram nele uma punição lá. Cumpriu a punição, menos de 1 ano depois, outra suspensão. Agora, ó, vai resultar numa nova suspensão com prazo máximo. Veja, ó, eles vão aumentar essa punição. E aí, beleza, você já entendeu a questão. Agora você vai entender como é que funciona esse negócio de suspensão. A suspensão do direito de dirigir ela acontece por 2 motivos. Por pontos, acúmulo de pontos, ou por infração específica. Pontos ou infração específica. Por pontos, é quando você acumula pontos. Acumulei 20 pontos na minha habilitação. Fui cometendo infrações, aquilo foi somando pontos, chegou em 20. O Detran vai abrir um processo para suspender a sua habilitação. Hoje em dia, essa suspensão ela pode acontecer com 20, 30 ou 40 pontos, a depender da quantidade de infrações gravíssimas que tem ali no meio. Mas não vou entrar nesse detalhe não, tá? Só quero que você entenda que quando fala que a habilitação foi suspensa por pontos, é porque você foi acumulando pontos, chegou na quantidade que não podia, e aí o Detran vai aplicar a suspensão. Ok? Por enquanto, basta. Infração específica é uma única infração que já dá suspensão mesmo. Vou dar um exemplo. Você foi pego pilotando sem capacete. Além da infração gravíssima, você vai ter a sua habilitação suspensa, o direito de dirigir suspenso, porque essa é uma infração específica que só ela já dá suspensão. Não precisa de somar ponto, não, acumular ponto, não. Pegou sem capacete, mas pode saber, vai suspender o direito de dirigir. Não importa se você tem ponto ou não tem na carteira. Beleza? Tanto que essa infração do capacete nem soma ponto para você, porque não interessa. Está sem capacete? Não interessa quantos pontos você tem, não. Já suspende de uma vez. Beleza? A mesma coisa é o dirigir sob efeito de álcool. Pegou sem embriagado, só para ir, soprou, deu álcool. Bebeu e foi dirigir. Só essa infração já dá suspensão. Beleza? Então, eu dei 2 exemplos de situações específicas. Tem várias outras, tá? Quando a suspensão acontece por pontos, eu chamo de punição da dúzia. Punição da dúzia. Vou anotar isso aqui para você. Ó. Dúzia. O que é dúzia? Dúzia é 12, não é? E tem também o meia dúzia, não tem? Então, meia dúzia é a punição mínima que você vai tomar aqui. São 6. E uma dúzia, que são 12, é a punição máxima que você vai tomar. Suspensão do direito de dirigir por pontos, acumulou pontos, você toma a punição da dúzia. Aí você lembra, meia dúzia, uma dúzia. Fácil, você já sabe, o mínimo que você vai tomar de suspensão são 6 meses. O máximo, 12 meses. Sacou? Ficou fácil? Relacionou agora? Sim, né? E a da infração específica, professor? Você vai usar a dúzia diminuindo por 4, tá? 6 menos 4, 2. 12 menos 4, 8. Acabou. Nesse macetinho aí, você já sabe quais são as punições
que a pessoa vai receber da suspensão do direito de dirigir por ponto ou por infração específica. Só que isso que vocês estão vendo aqui é quando acontece pela primeira vez. Primeira vez, pegou lá fazendo a besteira, é por pontos, dá de 6 meses a 12 meses nele. A específica dá de 2 meses a 8 meses nele. Mas esse cara é reincidente, ó. É reincidente. Quando é reincidente, a punição vem mais severa. Aí nós vamos fazer o seguinte, divide aqui. No caso de reincidência, é a punição dos 8. Punição dos 8. Você vai colocar aqui, ó, 8, que é a punição mínima. E aqui você vai colocar 8, não faz sentido ser o mínimo 8 e o máximo 8, né? Aí 18, beleza. E aqui em cima também 8, não. Aqui vai ser 24, só aqui que foge da regra, beleza? Reincidência é a punição dos 8. 8, aqui em cima é 8, não, é 24, e aqui embaixo é 18. Pronto, está feito o macete. Você já sabe que se a punição for por pontos, na reincidência, a punição mínima é 8 meses e a máxima é 24 meses. Se for específica, a punição mínima vai ser 8 meses e a máxima 18 meses. Pronto, com esse macete aqui a gente consegue responder a questão. Reincidência, então nós estamos falando desse lado de cá, não vou nem olhar para cá, né? Por pontos, então nós estamos falando dessa parte de cima aqui, ó. Não vou nem olhar para de baixo. Quer saber o prazo máximo, não é o mínimo. O mínimo é 8, o máximo é 24. 24 meses. Tem aqui? Tem, 2 anos, ó. 24 meses são 2 anos, né? Letra C. Difícil? Eu sei. Assista 2, 3, 4 vezes esse vídeo até entender esse macete todo aqui e memorize, porque isso aqui cai em prova, tá? É difícil, mas a gente precisa aprender. E com o macete fica muito mais fácil, você não vai perder essa questão na hora da prova. Infrações e penalidades. Na infração, estacionar o veículo afastado da guia da calçada, que é o meio-fio. Aqui é o meio-fio, né? A mais de 1 metro. Mais de 1 metro, hein? São computados quantos pontos no prontuário do condutor? Aí é complicado para responder esse tipo de questão, porque estacionamento no Código de Trânsito Brasileiro tem 20 situações diferentes, 20 incisos, né? Tem inciso ali que se desdobra em 5, 6, 7 situações. São 32 ou 33 situações diferentes. Para cada uma vai ser uma natureza de infração. E para cada natureza vai ser uma pontuação. Já pensou se você tiver que decorar todas as situações de estacionamento para saber se é leve, média, grave ou gravíssimo? Você vai registrar 3, 4, 5 ou 7 pontos? Complicado. Então, macete, sempre tem, né? Que ajuda muito, muito, tá? Estacionamento, meu querido. Falou, estacionou de forma irregular. Para ser gravíssima, que é esses 7 pontos aqui, ó, só tem 2. É estacionar na vaga de PCD ou idoso, tá? Isso aqui foi uma. Estacionou na vaga de pessoa com deficiência, é gravíssima, 7 pontos. Estacionou na vaga do idoso, é gravíssima. Essa é uma situação, eu falei que só tem 2, né? Vaga de PCD ou idoso. Ou então, se você estacionar naquelas vias expressas, o que é uma via expressa? É uma via de velocidade mais alta, rodovia ou então via de trânsito rápido, tá? Nas vias expressas, você estacionar na pista. Não é nem no acostamento, não. Você estacionar lá no acostamento, você está lá no cantinho. É errado também. Mas que nós falando, o cara estacionou na pista. É uma coisa totalmente insana, né? A pessoa, para fazer um negócio desse, só se ela estiver fora de si. Eu acredito que... Eu nunca vi uma infração dessa que ser aplicada, porque... Como é que o cara, numa via expressa... eu estou aqui numa rodovia. Aí eu vou estacionar esse carro aqui na pista, no meio da pista. Tem que ser maluco fazer um negócio desse, não tem? Pois é. Se fizer, é gravíssima, tá? Essas são as 2 situações em que o estacionamento é gravíssimo. Caiu esse, ou esse, você já sabe, isso aqui é gravíssimo. Não é o caso, aqui está falando longe do meio-fio a mais de 1 metro. Então, essa aqui eu já eliminei
porque nenhuma das duas aqui encaixa dentro da questão que está dizendo. E leve, cara, leve também a gente só tem duas, que é o estacionar no acostamento. Vamos lá, só tem duas. Estacionar no acostamento. Isso aqui já é muito comum, tá? Aqui em cima, para o cara estacionar na pista de uma via expressa, você tem que ser maluco, né? Tá querendo suicidar ou matar alguém. Aqui não, aqui é muito comum. Direto você vê uns folgados estacionados no acostamento. Estaciona, vai fazer lanche, vai para a beirada do mato lá fazer xixi, cuidar de menino. Ah, mas tá passando mal, liga o pisca-alerta, bota o triângulo de segurança, que aí é situação de emergência. Agora, estacionar ali, vou lá fazer um xixi tranquilamente. Aí não dá, né, gente? Polícia passou ali, viu? É multa leve, tá? É uma multa leve. Ou então, se você estacionar afastado do meio-fio, entre 50 centímetros e 1 metro. Até 50 centímetros que você estacionar longe do meio-fio, às vezes você vê um carro estacionado a 50 centímetros, parece que está longe, mas ainda não é infração. Agora, passou de 50 centímetros, já é infração. Até 1 metro. Mediu lá, 1 metro longe do meio-fio. Está longe pra caramba. Mas ainda é infração leve, tá bom? Nesse caso aqui, ele está a mais de 1 metro. Mais de 1 metro. Então, leve eu sei que não é. Por que eu botei isso aqui para vocês? Você vai decorar isso. Em vez de você decorar as 33 situações de estacionamento, você vai decorar só essas 4 aqui, ó. Gravíssima é só estacionar na vaga de PCD ou idoso, ou então nas vias expressas você estacionar na pista. Aí é gravíssima. Leve só se você estacionar no acostamento ou de 50 centímetros a 1 metro do meio-fio. Guardou essa? Guardou essas 4? Você já sabe. Para ser gravíssima tem que ser uma dessas duas, para ser leve tem que ser uma dessas duas. O que sobrar, você já sabe que vai ser ou grave ou média. Nesse caso aqui entrou no que sobrou. Né? No que sobrou. E eu diria, se fosse eu, Ronaldinho, que se eu não soubesse a resposta, né, precisasse de chutar, eu ia chutar 4. Média. Mais de 1 metro é média. Sabe por quê? Porque se até 1 metro é leve, mais de 1 metro, média. Subiu um degrauzinho, né? Mas não é. É grave. Você sabe por quê? Porque a mais de 1 metro vai ser média se for apenas parar. Aqui está falando de estacionar. Tá? Parar é aquela coisa rapidinho, né? Encostou, a pessoa desceu ou saiu do veículo, embarcou ou desembarcou um passageiro. Parou. Né? A mais de 1 metro é média. Agora, estacionou a mais de 1 metro, aí é grave. 5 pontos. Espero que isso aqui ajude você a responder outras aí de estacionamento. Assista esse vídeo aqui várias vezes até entender e memorizar aqui essas dicas. Infrações e penalidades. O auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente quando, hein? Auto de infração é o AIT, auto de infração de trânsito. Isso aqui, esse auto de infração, é aquilo que o policial preenche ali no trânsito quando ele vê você fazendo a besteira. Às vezes ele faz isso num bloquinho e uma caneta, né? Às vezes ele faz com um dispositivo eletrônico, tipo um tabletzinho, que faz tudo eletrônico, já não tem mais a caneta, né? Pois é, mas aquilo que ele está preenchendo ali chama-se auto de infração de trânsito. Aquilo é multa? Não é multa, é um auto de infração de trânsito. Aquilo é enviado, depois que o policial preencheu aquilo ali, ele encaminha aquilo para a autoridade de trânsito, que é o diretor do órgão de trânsito ali, analisar essa autuação. O diretor vai receber isso lá, falar, o agente de trânsito, ou policial aqui, fez essa autuação para o fulano, coisa e tal. Se essa autuação for inconsistente, ou seja, não tem fundamento legal, o diretor do órgão de trânsito, a autoridade, vai arquivar aquilo. Mas se ela for consistente, é legal, o policial autuou direitinho, estava fazendo errado, o policial viu, autuou. A autoridade de trânsito tem 30 dias para expedir um aviso para o motorista que cometeu a infração.
E esse aviso chama-se notificação. Notificação da autuação de trânsito. O que é isso? É um aviso, uma cartinha que chega pelo correio para você. Se a autoridade de trânsito não expedir essa notificação dentro dos 30 dias, o auto tem que ser arquivado. Explicado isso, você já consegue responder a pergunta. Quer ver? Ó? Então, o auto vai ser considerado subsistente assim que entender, quando assim entender o agente de trânsito. Não é nem o agente de trânsito que analisa isso, é a autoridade, né? Quando o infrator for menor de 18 anos, nesse caso vai ser outra infração, né? Aliás, não é infração. Menor de 18 anos dirigindo vai ser responsabilizar o pai ou o proprietário do veículo lá. A autuação for irregular, ok. Ou a notificação não for expedida no prazo de 30 dias, ok. É exatamente as duas situações que eu falei. Ó. A autoridade vai analisar. Se for irregular, arquiva. Se for regular, mas não expedir a notificação em 30 dias, arquiva. Essa é a resposta. Letra C. E a última aqui, quando a notificação for devolvida por desatualização do endereço. Não interessa. Se o correio não te achar, a notificação não vai ser invalidada não, tá? Isso é problema seu que não atualizou o seu endereço ou que não estava em casa para receber a notificação. A obrigação do órgão de trânsito é expedir. Expedir quer dizer emitir aquela notificação e botar no correio. A partir dali, aí já é problema seu. Letra C aí, a resposta. Mais um aí de normas de circulação. O pedestre tem preferência sobre o veículo quando? Presta muita atenção nisso aqui, porque é muito pregado, é muito falado que o pedestre tem a preferência sempre. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Não é em toda situação que o pedestre tem preferência, não. Quase todas, sim, ele tem a preferência. Mas eu vou te dizer uma que ele não tem a preferência. Quer ver? Ó? Tem um semáforo lá para os veículos e o semáforo para o pedestre. Então, o semáforo dos veículos, está no verde, trânsito livre para os veículos, e para o pedestre, que é o foco de pedestres. Eu vou até escrever isso aqui, que caso você não saiba, o semáforo do pedestre chama foco, F-O-C-O, foco de pedestre. Está vermelho. Nesse caso, o pedestre tem a preferência? Não tem a preferência é dos veículos. Ah, professor, mas se ele não respeitar e entrar na frente, eu vou ter que parar. Sim, pela direção defensiva, o condutor deve abrir mão do próprio direito visando a segurança. Mas aqui não está falando de direção defensiva, está falando de regra, preferência. O pedestre não tem a preferência se o foco, que é a sinalização para ele, estiver vermelha, não é? Então, não é em todas as situações que o pedestre tem preferência, não, tá? Já eliminei essa letra D aqui. A letra B fala que é quando ele for idoso. Ok, mas olha a casca de banana aqui, ó. Somente. Quem estuda comigo sabe que a alternativa que tem casca de banana é 90% de chance de ser errada. E essa aqui está errada. A mesma coisa é a de baixo. Na porta de escola o pedestre prefere? Tem, mas somente não. Então, a gente elimina essas duas e vou lá na letra A. Nem li a letra A, já sei que ela é a resposta, hein? Só eliminando, com os macetes. Ó. Quando ele tiver iniciado a travessia, beleza, mesmo que inexista sinalização para o mesmo. É exatamente aqui. Não existindo sinalização para ele, ou seja, não tem semáforo para ele, aí não tem como dizer que ele não tem a preferência, né? Agora, se existe o semáforo, que é outra coisa, inexista, é o contrário de exista, né? Inexista quer dizer que não existe uma sinalização para ele. Porque se existir uma sinalização para ele, que é o foco, e ela estiver fechada, aí não vai ter preferência mesmo não, né? Então, letra A aí, a resposta dessa questão. Normas de circulação. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, o que é isso? Vou desenhar aqui uma pista, ó. Margem esquerda, margem direita, e essa pista tem 4 faixas de trânsito. Ó. Tem a faixa da direita, tem a faixa central 1, tem a faixa central 2 e tem a faixa da esquerda. Beleza? Eu que estou botando os nomes aqui, tá? Mas isso é uma pista, ó, pista com várias faixas no mesmo sentido. Por que mesmo sentido? Porque está todo mundo indo na mesma direção, não tem mão e contramão não, tá? São as da... Qual faixa dessa?
Destinado ao deslocamento dos veículos, alguma coisa, e de maior porte. Olha, maior porte, caminhões, ônibus e carretas, são veículos lentos. Então, o que vai encaixar aqui, ó, com certeza vai ser a palavra lentos, que é exatamente o que está aqui e aqui. Não mais rápidos. Veículo de maior porte é rápido? Não é. Beleza? Então, já eliminei essas duas. Sabendo que é veículos lentos, que vai encaixar aqui, ó, lentos. Qual que vai entrar aqui para mim? É a faixa da esquerda ou a faixa da direita? Ó, são as da esquerda ou direita, que é um dos veículos mais lentos. Quanto mais devagar, mais a direita. Quanto mais rápido, mais a esquerda. Então, a faixa da direita, essa aqui, é que é a dos veículos lentos. Então, aqui vai entrar a palavra direita. Professor, eu preciso ficar preenchendo isso aqui lá na hora da prova? Não, não é. Só você achar a alternativa aqui que o Detran já vai saber que são aquelas palavras que tem que encaixar ali dentro. Beleza? Letra D de da decore isso. Assista essa questão várias vezes, porque isso aqui cai em toda a prova, tá? Toda. Você tem que saber o que é uma pista com várias faixas no mesmo sentido. Desenhei aqui para você ver. Saber que a faixa da direita é para os veículos maiores, os lentos, né? E a da esquerda é para os veículos mais velozes, aqueles que querem fazer ultrapassagem. Show? Bora para frente. Normas de circulação. Transposição de faixa. Movimentos de conversão e retornos denominam-se o quê? Interseções, logradouros, cruzamentos ou deslocamentos laterais. Vamos lá, interseção. Vamos entender cada uma dessas. Interseção é quando duas vias se encontram. Eu tenho uma via subindo aqui e tem outra via na transversal. Existe aqui um ponto de interseção aqui no meio, ó. Essa interseção aqui chama-se cruzamento. Existe também a interseção em T. Olha o ponto de interseção aqui, ó, exatamente nesse ponto, ó. Chama-se interseção em T. Tem também aquelas que são três vias, ó. Tem uma subindo e lá em cima tem duas, uma indo para um lado, para a direita, outra indo para a esquerda. Olha o ponto de interseção aqui, ó. Isso aqui chama-se bifurcação em Y. Existe também entroncamento oblíquo, aqui, ó. Esse aqui é o ponto onde ela se encontra, o ponto de interseção, troncamento oblíquo à esquerda. Existe também troncamento oblíquo à direita. Tudo isso tem nessa placa de advertência, naquelas amarelinhas. Guardou não? Tem que voltar lá e estudar, hein? Aqui, ó. Existe via lateral à direita, existe via lateral à esquerda. Existem junções sucessivas contrárias, primeira à direita, e existe também a primeira à esquerda, que é outra. Então, tudo isso aqui são tipos, exemplos de interseções. Mas nenhuma delas aqui representa transposição de faixa, retorno ou conversão, tá? Logradouro é o espaço público. Imagine uma grande área onde nós vamos construir uma cidade. Tudo que for rua, calçada, praça é logradouro. Inclusive, chama-se logradouro público, né? Agora, dentro desses espaços onde a gente quer construir uma cidade, não tem só rua, calçada e praça. Tem também áreas particulares, onde a gente constrói as nossas casas, não é? Pois é, aquilo ali não é logradouro público, tá? Logradouro público é só as áreas onde tem vias mesmo para circulação e praça, coisa e tal. Também não tem nada a ver com transposição de faixa, conversão e retorno. Só estou falando para você saber o que é cada uma. Cruzamento é isso aqui, ó, duas vias se encontrando no mesmo nível. Deslocamentos laterais. Quando eu vou transpor faixa, quer dizer, eu estou numa pista, estou subindo nessa faixa e de repente eu mudo para a faixa de cá. Para eu fazer essa transposição é mudança de faixa, né? Eu faço um deslocamento lateral, não faço? Ok, então na transposição de faixa tem deslocamento lateral. Conversão é quando eu quero virar para um lado ou virar para o outro. Eu também faço movimento lateral, não faço? Então, ok. E nos retornos, é quando eu estou indo numa direção e de repente eu quero voltar. Isso é retornar, retorno. Eu faço um movimento lateral com o carro também, não faço? Faço. Então, transposição de faixa, conversão e retorno são deslocamentos laterais que a gente faz com o veículo. Letra D de dado a resposta. Infrações e
penalidades. Dirigir veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração de natureza o quê? Quando fala natureza, quer saber se é leve, média, grave ou gravíssima. Com multa no valor de quanto? Aí você não precisa decorar o valor, né? Porque se você achar a alternativa aqui, você já tem um valor na frente. E serão computados quantos pontos? Aí, mesma coisa. Se você sabe se é leve, média, grave ou gravíssima, a pontuação já tem na frente. Beleza? A primeira coisa que eu vou procurar aqui para ver se tem alguma alternativa que a natureza, o valor e a pontuação não bate. Leve são 3 pontos. Então, ok, está certinho. Média são 4 pontos. Está ok, certinho. Grave são 5 pontos. Está ok, certinho. Gravíssima são 7 pontos. Está ok, certinho. Se tivesse alguma, tipo assim, leve 4 pontos, eu sei que não é, né? Porque eu já decorei que leve são 3, média são 4. Eu já ia eliminar, porque aí o Detran deu assim, de bandeja pra gente. Mas aqui ele não ajudou não, tá? Inclusive os valores aqui estão batendo direitinho. E aqui sobre celular, gente, é o seguinte, existem 2 tipos de multa para o celular. Existe uma que é média e existe uma que é gravíssima. Existem 2 tipos, tá? Se o camarada tirar a mão do volante para segurar, manusear o celular, o smartphone, aí é gravíssima, tá? E cadê, ó, dirigir segurando ou manuseando o telefone, ó. Para ele segurar, ele teve que tirar a mão do volante. Aí é gravíssima. Agora, se ele não está segurando ou manuseando, aí é média. Professor, explica, me dá um exemplo de situação que ele estaria utilizando o celular sem segurar, manusear. No Viva Voz, por exemplo. Alguém ligou para ele, ele atendeu, com o carro parado, né? Botou o telefone no Viva Voz em cima do banco e foi dirigindo. E isso é infração de trânsito média. Não pode ficar falando ao celular enquanto dirige. Beleza? Nem com ele no Viva Voz lá em cima do banco não pode. Ah, mas aí o guarda não vai saber. Se não vai saber, não é problema meu. A legislação diz que essa situação é infração média, tá? Outra situação seria quando o condutor prendeu o telefone ali no ombro aqui, né? Ele botou ele aqui no ombro e vai dirigindo, ó. Ele está segurando? Não está segurando. Então não é gravíssima. Para ser gravíssima, ele tem que estar segurando. Não é gravíssima, tá? Outra situação é o motociclista que pega o celular, enfia aqui dentro do capacete, prende ele aqui na orelha e vai lá pilotando a moto e está falando aqui no telefone. Também não está segurando. Então seria média, né? Agora, se ele está segurando, minha amiga, aí é gravíssima, porque ele precisou tirar uma mão do volante ali, ou do guidão, para segurar o telefone, aí é gravíssima. Então a resposta aqui é a letra D de dado, gravíssima. O valor você já está vendo aqui, a pontuação é 7.